Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 1. A carta aos Hebreus, irmãos, é uma carta que o seu escritor não se preocupou em nominá-la. Ou seja, antigamente as cartas eram escritas e essas cartas, elas não tinham envelope, elas eram feitas em papiros. Então, para que o remetente, a pessoa que estava recebendo a carta, o destinatário, perdão, soubesse quem era o remetente, ele já começaria a carta com uma saudação, dizendo-se, se identificando e dizendo o motivo da sua carta. Quando você abre Romanos, você vai ver Paulo dizendo: eu, Paulo, servo do Senhor. Quando você vai abrir Coríntios, da mesma forma. O escritor aos Hebreus era muito, suponha-se que ele era conhecido da comunidade. Ele não se preocupou em escrever quem era o remetente. Então não se sabe ao certo. Uma grande maioria, e eu me incluo nessa grande maioria, creio que seja o apóstolo Paulo, pela linguagem que o texto aos Hebreus ele discorre, pela abordagem da linguagem. A carta aos Hebreus é um tratado teológico. Por isso que para se pregar, para se estudar Hebreus, é necessário um carinho maior. Um tratado teológico, na verdade, é um documento que expõe as principais doutrinas de alguma coisa, nesse caso de Hebreus, o cristianismo. Aqui o escritor aos Hebreus faz um apanhado geral de justificação, do poder do sangue, enfim, das doutrinas básicas que nos fazem seguir a Cristo. E pega essas doutrinas cristãs e lança luz sobre as cerimônias e sobre a lei do Antigo Testamento. O texto que o escritor, que nós escolhemos para trabalhar esse ano, do capítulo 12, do verso 1 em diante, o escritor ele pinta um quadro, o pano de fundo do verso 1 ao verso 3, é um quadro de uma arena, de uma competição, de uma corrida. Era comum naquela época haver disputas esportivas entre atletas. E o escritor aqui, ele faz um quadro nesse sentido, para fazer uma analogia da carreira cristã. Tanto é que os termos que ele usa são termos típicos de competições. Ele está falando aqui de uma corrida, de uma maratona, que tem obstáculos, que tem desafios, que tem dificuldades, e todos que estão concorrendo, eles têm um objetivo em comum: alcançar o alvo. O alvo é perseguido por todos, alcançado por alguns. Nem todos conseguem obter aquilo que tanto se deseja. Esse quadro pintado pelo apóstolo, pelo escritor, ele mostra claramente que é uma competição, não no sentido de que o cristão ele concorre com o outro, mas que o cristão ele tem uma carreira proposta com um alvo a conseguir. E aqui deixa claramente, que em outros textos nós vamos usá-los, que essa corrida ela não pode ser feita de qualquer maneira. Como em todas as competições, essa exige-se regras. E se você não militar pelas regras, você não será bem sucedido. Então os fins não justificam os meios. Ou seja, nem sempre não significa que ser o vencedor da competição mostra que você realmente ganhou. Ele mostra que as regras é que balizam você a ser realmente um vencedor. Quando Paulo escrevendo em 2 Timóteo capítulo 2, verso 5, ele faz esta mesma comparação com as regras cristãs ou com as doutrinas cristãs. Ele diz: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O escritor fala nessa carreira, nessa disputa, nessa maratona, nessa corrida. E ele mostra essa corrida agora sendo dada proposta por Deus. É uma corrida que nós vamos ter que fazê-la, que cumpri-la.
é um desafio que nós temos que obter a vitória e perseverar. Como não é uma corrida, como não é uma corrida de curta distância, é uma corrida de longa distância. O segredo não é ser veloz, o segredo é ser perseverante. Não é uma corrida rápida, não é um tiro de 100 metros, é uma maratona, é uma carreira que tem obstáculos, que tem desafios, e perseverar nessa jornada, perseverar com a forma sempre contínua na sua velocidade, faz com que você seja bem sucedido. E essa carreira, olhe para cá, é a carreira da alma. Sabe, irmãos, e muitas vezes nós, quando pregamos logo esses textos, nós lançamos a dúvida para aqueles que ainda não estão na igreja. E eu sempre faço questão de convocar a igreja a aplicar esse texto à sua própria vida hoje. Ou seja, será que eu estou correndo como deveria? Será que eu estou na carreira correta? Será que eu estou correndo a carreira proposta por Deus? O texto nos ensina isso. Ele mostra que para você ser bem sucedido, você tem que correr a genuína carreira cristã. A genuína carreira cristã é toda embasada nos ensinos de Jesus. Se você não está correndo pelas regras dos ensinos de Jesus, significa que você não está correndo a carreira correta. Não basta correr, tem que vencer. Não basta vencer, tem que ser pelas regras. Tem que seguir essas normas, porque uma competição onde todos entram para ganhar, somente aqueles que perseveram chegam até o fim. Existem condições para se obter a coroa da vitória. Existem condições para se obter finalmente o prêmio tão almejado. Nós almejamos esse prêmio, diga amém. Nós o cobiçamos, nós o anelamos, nós esperamos o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja e o nosso nome será chamado pelo livro da vida, onde finalmente reinaremos ao lado do Senhor. Nós almejamos, nós desejamos, por isso corremos. É isso que o texto nos ensina, mas existem regras. Quando você abre a Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 24, o próprio Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. É uma regra imposta pelo próprio Cristo. O fato de você se afirmar como cristão não significa que você o é. Para realmente ser um cristão, você tem que correr a carreira proposta por Deus, com suas regras, com suas condições, da forma que Ele propôs, sem atalhos, sem meios caminhos, sem sentar, seguindo aquilo determinado pelo nosso Criador. Você me entende, irmão? Diga amém. E o texto ensina que para cumprir essa jornada, você tem que ter pelo menos 3 atributos essenciais. Primeiro, resistência. E uma palavra que o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente conhece muito bem: resiliência. Ou seja, a firmeza diante de adversidades que se levantam contra nós. O crente que é resiliente, ele resiste a todas as circunstâncias impostas pela sua vida. Ele vive dificuldades, ele vive bênçãos. Ele vive momentos de tribulação, mas ele sabe também viver os dias de vitória. A resistência na carreira cristã é fator fundamental para que você tenha uma vida correspondente àquilo que Deus determinou. Um segundo atributo que nós temos que ter é foco. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que devemos deixar para trás todas as coisas e focar no alvo, que é Cristo Jesus. O alvo que foi proposto, olhando para Cristo, olhando para o seu exemplo, para o seu poder, por aquilo que Ele fez e faz na nossa vida. Porque o Deus que operou milagres outrora, olhe para cá, é o mesmo Deus que atua hoje e é o mesmo que atuará amanhã. Quando focamos a nossa visão nisso, nós não titubeamos. Quando focamos a nossa meta em Cristo, nós não vacilamos. Quando focamos em Jesus, nós não nos desanimamos. É isso que o texto diz. O texto diz: olhe para o autor e consumador da sua fé.
que não tendo por vergonha nenhuma passar pelo flagelo da cruz, passou pela alegria de ver um dia um povo como esse reunido, adorando o seu maravilhoso nome. Aquele dia, Jesus nos via. Ele suportou a vergonha da cruz pela coroa, pela vitória. E essa coroa não era uma coroa simples de glória, porque ele já tinha, mas a salvação daqueles que um dia confessariam o seu nome. Nós temos que ter foco. Nós temos que termos a consciência plena que estamos no meio de uma jornada. Mas muitos de nós não entendem isso. Nós temos que ter confiança. Saber que o sacrifício que fazemos hoje vale a pena. Saber que aquilo que nós abrimos mão, um dia será colocado em nós algo sublimemente maior. Porque se confiarmos nas promessas de Cristo, nós sabemos que olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem todas as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você confia nessas promessas, você abre mão calmamente de tudo que acontece aqui, dos prazeres que a carne te oferece aqui. O apóstolo Paulo diz que o atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa de louros, que com o tempo murcharia. E ele diz: nós também em tudo devemos nos dominar, mas a coroa que está reservada para nós é uma coroa imarcessível de glória. Ou seja, ela não murcha, ela não tem variação pelo tempo, ela é eterna. Se confiarmos nisso, não vacilaremos. Sabe por quê, irmãos? Porque uma longa caminhada, uma longa viagem apresenta diversos tipos de paisagens. Quando você vai uma viagem aqui para Igaraçu, é uma viagem rápida. Quando você vai uma viagem mais longa, por exemplo, conforme você vai viajando, a paisagem vai mudando. Conforme a viagem é mais longa, mais variação de paisagens você vai ter. A nossa vida é assim. Já foi falado pelo evangelista Diego que nós um dia veremos o sol brilhar, outros dias as nuvens cobrirão, mas nós sabemos que depois das nuvens o sol ainda brilha. A variação do tempo, muitos poderiam estar aqui hoje, muitos ficaram pelo caminho, muitos já dormem, são 70 anos, nós celebramos a vitória hoje, mas houve um preço, houve um custo, houve noite, houve trevas, houve dificuldades, mas em tudo isso o Senhor nos fez vencedores. Estamos alegres, fundamentados hoje sobre um alicerce que foi construído com suor e lágrimas. E jamais podemos esquecer aqueles que vieram antes de nós, que subiram morros, que entraram em córregos, que arriscaram suas vidas, que se esforçaram, que abriram mão de suas vidas para que pudéssemos ouvir uma palavra genuína vinda do trono de Deus. É necessário ficar no caminho a todo custo. É necessário seguir as regras a todo custo. Existe um preço a ser pago. Diga amém, irmãos. E esses desafios são degraus no caminho. Basta quando você dá uma olhada no capítulo 11 de Hebreus, eu garanto a você que de 9h15 eu não passo. Posso ir até 9h15, irmão? 2 pessoas levantaram a mão. Posso ir até 9h15, irmãos? Não vou até 9h15, tem gente que ficou bochechudo, eu vou terminar antes. Quando você olha Hebreus 11, você vai ver claramente que existem adversidades. Quando você olha o capítulo 11, verso 37, o escritor diz: foram apedrejados, foram provados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, porque perseveraram na carreira que Deus determinou em suas vidas. Não tire os olhos do Senhor, siga-o. E eu vou encerrar com isso. Não tire os olhos do Senhor. Abra sua Bíblia no capítulo 23 do livro do Evangelho de Lucas, do verso 26. Lucas capítulo 23, verso 26. Nós vamos encerrar com essa parte. Se você quiser ouvir esse sermão inteiro, você vem domingo de 5 horas para... Se fosse aqueles pregadores itinerantes, ele dizia assim: se você quiser ouvir esse sermão inteiro,
você compra o DVD aqui fora, o meu material tá. Lucas capítulo 23, verso 26. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros, para que levasse após Jesus. Simão foi cumprir a sua agenda diária. Simão está saindo de 9 da manhã, porque a Bíblia diz que haviam 2 horários para o sacrifício, 9 horas e 3 horas da tarde. Simão está se dirigindo para Jerusalém, deixa o seu campo, acorda cedo como todo agricultor. Segura aí, nós vamos terminar. Como todo agricultor, ele começa bem cedo a lavrar a sua terra. Mas às 9 da manhã ele sabia que é a hora do sacrifício no templo em Jerusalém. Então ele simplesmente para por um instante e ele se encaminha para Jerusalém. Quando você abre a Bíblia em Marcos capítulo 15, verso 25, Marcos está dizendo que Jesus foi pregado na cruz pontualmente às 9 horas, a hora terceira. No caminho do trajeto, Simão está se dirigindo para o templo. E Simão, irmãos, ele tinha toda a sua agenda detalhada. Ele sabia que ele ia cultuar, ele sabia que ia fazer o seu sacrifício, e ele sabia que voltaria para o terreno e continuaria o seu trabalho até o final do dia. A agenda de Simão, olhe para cá, estava pronta. Quando ele vai se dirigindo para Jerusalém, a Bíblia diz que ele encontra no caminho uma procissão, trazendo na frente um condenado à cruz. Seu nome era Jesus. Quando ele se encontra com Jesus, a Bíblia diz que Simão não pode mais seguir em frente, porque a cruz constrange Simão a fazer um outro caminho. Você vai ver que Simão vai vir na direção oposta a que Jesus vinha. A cruz fez Simão mudar o seu trajeto. A cruz mudou os planos de Simão. A cruz cancelou a agenda de Simão, porque aqueles que abraçam a cruz de Jesus jamais fazem sua própria vontade. E ele volta no caminho com a cruz pesada, com a cruz ensanguentada, com a cruz dolorida sobre os seus ombros, num sol causticante, com as pessoas gritando. Simão não consegue se concentrar muito. Eu creio que Simão focou somente numa coisa: eu vou levar a cruz até o Gólgota. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é que a cruz é pesada, a dor é imensa, mas ela tem data para ser entregue. Quando Simão vai carregando a cruz pesada, e ele lembra do Gólgota, ele sabe que aquela cruz ela vai ser entregue. Quando ele olha para frente, a Bíblia diz que ele seguia os passos de Jesus. Aparentemente para o homem, olhe para cá, era o lugar mais maldito que alguém poderia estar, mas nenhum de nós teve a honra de carregar a cruz do nosso Salvador. Ele teve. A terceira coisa, eu vou encerrar com ela agora, é que quando finalmente, irmãos, você crê que existe um ponto para a cruz ser entregue, lá no Gólgota, no ponto final, a cruz que estava pesada sobre os ombros de Simão, agora Jesus a toma para si. A terceira coisa, quando o ponto final chegar, Jesus tomará a nossa cruz para si em suas mãos. O escritor aos Hebreus está dizendo isso: corra a carreira, siga os passos de Jesus, porque você vai entregar a sua cruz e Jesus a tomará de suas mãos.